Sabe, aprender inglês tem seus desafios, né? E uma das coisas que mais confunde a gente são aquelas frases que, se a gente for traduzir ao pé da letra, não fazem o menor sentido. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo colorido das expressões idiomáticas para finalmente desvendar esses códigos. Para começar, vamos pensar numa bem famosa. Por que alguém diria que uma pessoa está latindo para a árvore errada? O que isso quer dizer? Garanto que não tem nada a ver com cachorros. E olha, o inglês está cheio de frases assim, que têm um significado escondido. É quase como uma linguagem secreta. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Decodificar juntos esses mistérios. Mas antes de sair decifrando tudo, vamos dar um passo para trás e entender o básico. Então, afinal de contas, o que é uma expressão idiomática? Bom, é um grupo de palavras que, quando a gente junta, ganha um sentido completamente novo. Um sentido que não dá para adivinhar só olhando as palavras separadas. Voltando ao nosso exemplo, barking up the wrong tree significa que a pessoa está procurando no lugar errado, ou, quem sabe, acusando a pessoa errada. Beleza, agora que todo mundo já está na mesma página, vamos explorar algumas categorias. A primeira é sobre um tema que dá o que falar: segredos e comunicação. Essa aqui é um clássico, beat around the bush. Sabe quando alguém fica enrolando, fazendo rodeio e não vai direto ao ponto? É para isso que serve essa expressão. Tipo, pare de enrolar e me diga logo o que aconteceu. E o mais legal é a variedade, né? Por exemplo, quando alguém revela um segredo sem querer, se diz let the cat out of the bag, que seria deixar o gato sair da sacola. Bizarro, né? Agora, se a informação é quente, veio direto da fonte, aí a gente ouve straight from the horse's mouth, literalmente direto da boca do cavalo. Ok, vamos deixar os segredos um pouco de lado. Agora o papo é sobre ação, sobre tomar decisões e assumir responsabilidades. The ball is in your court é uma expressão que a gente ouve o tempo todo. Imagina um jogo de tênis. A bola agora está do seu lado da quadra, ou seja, é a sua vez de agir. A responsabilidade de dar o próximo passo é toda sua. E é bem interessante ver como as expressões podem mostrar os dois lados da moeda. Se alguém pega mais trabalho do que consegue dar conta, a gente diz que a pessoa está biting off more than they can chew, como se tivesse abocanhado mais do que consegue mastigar. Mas é o contrário. Se a pessoa dá conta do recado, ela cuts the mustard. E quando um plano simplesmente não dá certo? Ah, a gente conhece bem esse roteiro, né? Primeiro, se tem uma ideia que parece brilhante. Segundo, a gente vê essa ideia falhar espetacularmente. E terceiro, é hora de voltar para a estaca zero. Em inglês, a gente diz back to the drawing board, ou seja, de volta para a prancheta para começar tudo de novo. Certo, mudando de assunto, vamos falar de algo que todo mundo entende: dinheiro. E claro, o inglês tem um monte de formas bem criativas para falar sobre custos e valor. A principal aqui, que a gente até tem em português, é costs an arm and a leg. Quando algo custa um braço e uma perna, quer dizer que é absurdamente caro. A imagem é bem forte, né? Para deixar claro que o preço foi bem salgado. E tem outras bem curiosas sobre valor. Sabe quando alguém tenta economizar, mas acaba fazendo um trabalho mal feito? Isso é cut corners. Agora, para descrever uma invenção fantástica, uma ideia de gênio, eles usam uma bem engraçada: the best thing since sliced bread. A melhor coisa desde o pão de forma. Ok, a gente já viu um monte de exemplos, uns bem esquisitos, outros nem tanto, mas aí fica a pergunta, né? Por que essas frases estranhas realmente importam? Pois é, vamos entender the whole nine yards, a história completa. Por que será que a gente usa tanto essas expressões do dia a dia? Olha que interessante. A resposta pode estar nesta própria frase. A picture paints 1,000 words. Uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Isso por si só é uma expressão idiomática. Elas funcionam como um atalho linguístico, pintando um quadro mental vívido de forma muito rápida e eficaz. Então, resumindo a ópera, as expressões idiomáticas dão sabor, dão cor à língua. Elas criam imagens que ficam na memória, simplificam ideias complexas, demonstram um profundo entendimento cultural e, claro, adicionam humor e personalidade à comunicação. E isso nos leva a uma reflexão. Para quase toda a situação que a gente possa imaginar, provavelmente existe uma expressão idiomática perfeita para ela. A linguagem é uma ferramenta incrível, e entender essas nuances não é apenas útil, é o que a torna tão fascinante.